Me desculpem, essa memória aqui tem muito mais idade do que o do Babalu. Eu queria continuar justamente. Em 1898, me atrapalhei nos anos. Em harmonia, 1888, 1898 em harmonia, aquele grande congresso, o primeiro congresso, já tinha 50 anos e eles estavam por aí, mas não tinha se reunido ainda, né? Então, é uma coisa normal. Mas vamos marcar então os momentos bons que aconteceram lá em harmonia. Uma reunião, a harmonia é longe daqui. Sim, a harmonia é longe. E que eu falar, né? Esse padre Max von Lassberg, nesse livrinho aqui, vai ser um livrinho especial esse aqui. Ele já falou daquela harmonia lá. E disse quem estava lá, o padre de ser Lajeado, encantado, né? Lajeado, encantado. Tinha um padre chamado Eugen Steinhardt. Eugen Steinhardt, Eugênio Steinhardt, naquele primeiro congresso católico. Congresso, reunia muita gente lá em harmonia. Não tinha ônibus, o pessoal ia a cavalo para lá. Quantas horas? 4, 5 horas a cavalo para assistir no Congresso Católico. E lá, nós fomos 2 padres, lá tinha muitos padres. Esse Eugen Steinhardt, que o Max von Lassberg escreve aqui, que ele largou para o povo a ideia de formar cooperativas. 1898, cooperativas. Agora fala que só aqui, não. Começou a união, sim. Se reuniam, congressos. Como é que o povo de todos os municípios iria para aquele congresso? Santa Cruz já existia? Quantas horas de cavalo para lá? Aqui de Nova Petrópolis, para ir para a harmonia. E agora então eu vou marcar como eles se reuniam nos congressos católicos e daqui da linha imperial, o meu avô, o Josef Hillebrand, o irmão dele, Franz Hillebrand, professor na linha imperial, 1898. O que eles fizeram naquele congresso? Colonada reunida, professores reunidos, profissionais, marceneiros, ferreiros, todos foram lá reunidos com as lideranças católicas. E primeira coisa que fundaram, uma associação de professores do Rio Grande do Sul. Essa associação hoje chamaria Cooperativa dos Professores, mas naquele tempo, isso são 5 anos antes de fundar a cooperativa, a Caixa Rural da linha imperial. 5 anos antes, pelo menos. Lá, já uma grande associação dos professores do Rio Grande do Sul. E tinha professor presente. Professor lá de Maratá. Também, hoje eu vou me esquecer os nomes. Maratá, um grande professor de lá. A cavalo, todo mundo a cavalo. Né? Veja a importância deles. Trabalhar. Maratá, eu acho, para 20 cavalos para cá, isso demorou umas 10 horas, né? Ou mais ainda, sabe? Pertencia ao município de Montenegro. Sim. Montenegro para cima um pouquinho. Sim. Mas veja aí então, nós estamos falando de história, falando de gente, de agricultores, de profissionais, né? Naquele tempo. O foco deles era unir-se e brigavam lá também. Claro que eu acho que sempre tinha aquelas rixinhas também. Diferença de opiniões. Mas então eu estou falando da minha história, da minha família daqui,
do meu museu Hillebrand. O irmão do meu avô, estava lá ele. E esse avô, 5 anos depois, o Franz Hillebrand, ele foi um dos fundadores e o primeiro secretário dessa cooperativa, porque ele foi professor, já ensinava em português. Pouco tempo ele tinha imigrado da Boêmia, de origem alemã, mas hoje é a República Tcheca. Tudo isso vai ser contado. Então eu disse para ele, vamos botar auditório professor Francisco Hillebrand. O diretor da cooperativa disse, não, vamos ser originais, o nome histórico, Franz Hillebrand, porque ele também assinou atas que eu tenho aqui hoje, as primeiras atas dessa cooperativa. Esse professor Francisco, aí assinava Francisco, e ele queria ser brasileiro agora, ele já tinha cidadania brasileira, e ensinava aula em alemão e em português. Mas é isso aqui, a história do Brasil é formada de muitas etnias, muitos imigrantes. E essas atas foram assinadas em alemão até 1920. 1902 até 1920. E essa cooperativa foi fundada por quem? Por Padre Amstad. Sim, o Amstad estava junto, mas a associação já existia, a cooperativa popular já existia, e essa associação, o documento está escrito, a cooperativa da Associação dos Agricultores. A cooperativa da associação. A associação fundou. Sim. Vamos ser honestos, a história é sempre antiga, não é inventada. Claro, eu tenho que me cuidar para não falar muito pouco do Amstad, mas é que se fala tanto, eu falo de toda a tropa que veio atrás dele, junto. Era um povo unido. Porque por isso estão aqui os livros. Esse aqui, o desconhecido Padre Max von Lassberg, um nobre que não quis ser um ricaço empresário, ele foi um jesuíta, um religioso, escreve tudo por onde ele passou, né? E passou problemas, mas sempre com o povo reunido. Então esse padrezinho de origem alemã, ele falou, fez sermões em italiano lá na colônia italiana. Até aqui de Caxias, em vizinho de Caxias, Alta Feliz, como é que chama? Conhece Alta Feliz? Eu já tive lá. Tem Feliz, Baixa Feliz, lá na ponte. E depois Alta, Santa Catarina de Feliz é a sede. Alto Feliz em cima do morro, vizinho de Caxias. É Santo Inácio da Feliz. Lá também esse padrinho aqui, esse Max von Lassberg também estava lá. E tu vê, o vídeo, eles fizeram tudo, né, a cavalo. Tudo a cavalo. Tudo. Hoje é tudo caro, isso e aquilo. Tu lembro muito bem, quando meu pai era presidente lá em Capela do Rosário, aonde eu nasci, e ele, o Chagó Hanover, lá que hoje é Linha Nova Alta, pertence à Linha Nova Alta. Só que era tudo, não era aqueles municípios ainda. E daí o filho dele veio e disse, o pai está passando mal. Era 00:30. Eu me lembro ainda, eu tinha uns 10 anos naquela época. E daí ele disse que a família achou que era para chamar o padre. E daí o pai pegou o cavalo, o nosso cavalo, pegou poncho, chovendo, deu umas trovoadas, uns raios. Eu me lembro, eu saí, a mãe falou ainda mais, pai, com toda essa chuva tu vai para São José do Hortêncio chamar o padre. Não, eu vou lá, o pai encilhou o cavalo e foi lá chamar o padre. Quando o padre veio junto com meu pai, e quando o pai chegou na nossa casa, lá o pai disse, tu quer que eu vou junto lá contigo? Não, eu vou sozinho, ele disse. E o padre foi sozinho lá naquela casa,
para dar pensão e coisas ainda para a pessoa. Então eu vejo como era diferente naquela época e todo mundo tinha vontade de fazer as coisas e tudo a cavalo. Hoje é tudo a carro e não tem mais essas coisas assim como era antigamente. Isso eu me lembro muito bem. E o padre veio junto com ele e foi lá na casa daquela pessoa. São hábitos, costumes, hábitos daqueles tempos, né?